Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Empreendamente Cast, este podcast que fala de empreendedorismo, inovação, carreira e negócios. Aqui eu trago assuntos que refletem sobre como você pode empreender e melhorar o seu negócio, também utilizando estratégias que favorecem o posicionamento da sua empresa no mercado e o desenvolvimento do seu autoconhecimento. Hoje, se você quiser saber sobre o nosso canal, um pouco mais sobre o nosso canal, eu vou pedir para você clicar aqui no sininho e ativar as notificações, que você vai conseguir, a partir daí, ter acesso aos novos episódios que estão gravados aqui. E hoje eu tenho aqui uma convidada especial que vai falar sobre um tema que atualmente vem tirando a cabeça de muitos empresários. É inteligência emocional. A Denise Barros, seja muito bem-vinda ao nosso episódio hoje, Denise. Eu gostaria que você contasse um pouco aí para as pessoas te conhecerem, né? O quanto você chegou aí a buscar a inteligência emocional e como essa ferramenta tão essencial te ajuda hoje na vida e nos negócios. Olá, Má. Primeiramente, muito obrigada pelo convite de estar aqui no Empreendamente Cast. É uma grande satisfação para mim. Eu fui buscar inteligência emocional depois de passar por síndrome de pânico, passar por burnout. Eu comecei a empreender aos 22 anos de idade, já enfrentando uma síndrome de pânico. E mais para frente, quando eu estava num cargo de liderança, trabalhando 12, 13 horas, 7 dias por semana, eu recebi um diagnóstico de burnout e precisei mudar tudo. E essa grande mudança foi o que me trouxe para o mundo do desenvolvimento humano e foi o que me tornou uma treinadora de inteligência emocional, porque foi aí que eu descobri o meu propósito. Muito bom, né? Eu costumo muito dizer que a nossa dor, ela se conecta muito com a solução de negócio que nós oferecemos hoje. E você trouxe aí o burnout como um tema que te despertou um propósito. Hoje nós percebemos que as empresas estão precisando se adequar à NR1, que é uma normativa, né, que vai fazer o gerenciamento dos riscos psicossociais, que envolvem, né, toda a trajetória do trabalhador dentro da empresa, buscando identificar e mitigar os riscos que envolvem ali a saúde mental. O que hoje a gente pode trazer que a inteligência emocional ajuda ou pode ajudar essas empresas a trabalhar melhor a questão da saúde mental? Eu percebo também que muitas pessoas afastam, né? Os números são muito alarmantes de afastamento do trabalho por condições da questão de saúde mental. Como que você vê essa questão da NR1, o desenvolvimento de estratégias para essas empresas melhorarem e se adequarem a essa norma? Eu acho que a NR1 ela é extremamente importante, que realmente todas as empresas precisam de fazer esse cuidado com a saúde emocional dos colaboradores, porque, primeiro, você perde produtividade, você perde mão de obra, você perde pessoas que são importantes para o seu negócio. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa ela não tem o autoconhecimento, ela não entende como ela funciona. Uma palavra que é dita é disparado um gatilho que vai tocar numa ferida que ela tem guardada 7 chaves dentro da mente dela. E, às vezes, o problema não é o que ela faz. Às vezes, o problema não é só ali dentro da empresa. Porque nós somos um ser humano que nós trazemos o nosso DNA. Já alguns estudos falam de 7, outros falam de 13 gerações para trás. Então, nós não nascemos do zero. A gente já vem com uma sobrecarga. Só que como nós fomos treinados desde o momento que a gente foi gestado lá na barriga da mãe até os dias atuais, isso está influenciando porque nós temos muitas coisas gravadas no nosso inconsciente, que é 95% do que somos. A gente tem no máximo 5% de consciência. E a pressão que nós sofremos dentro das empresas, a questão da produtividade, a parte da saúde financeira de cada ser humano, tudo isso influencia em quem nós somos. E duas coisas que eu sempre digo: nós não fomos ensinados e treinados para a prosperidade e nós também não fomos influenciados e treinados para relacionamentos. E dentro das empresas, a gente se relaciona com pessoas que são totalmente estranhas.
Esse ambiente estranho, as relações que, de certa maneira, acontecem sem uma mediação, uma empatia. Eu acredito que um dos grandes problemas também envolve comunicação. Sim. A falta de transparência, a falta de gestão de processos, a incoerência na questão da liderança em geral, transforma esses colaboradores, trabalhadores, em potenciais pessoas, né, que podem desenvolver esses transtornos. Hoje a gente percebe também uma dificuldade enorme em gerenciar as próprias emoções por conta das pressões internas, que são aquelas que nós temos, como você trouxe, do inconsciente, né, das nossas crenças, dos nossos valores e da nossa dificuldade de enxergar esse externo, de ver o nosso potencial em si. E quando isso não está muito lapidado, essas pessoas travam, né? A gente pode dizer que existe uma trava emocional que faz com que elas não prosperem, né? Elas não tenham a condição ali interna de gerenciar tudo isso. Dentro de técnicas que nós conhecemos, existem formas de você fazer essa pessoa se conhecer melhor, que eu acredito muito aqui, dizer para você que está nos assistindo, da importância do autoconhecimento, da busca do autoconhecimento. É a partir do autoconhecimento que você vai conseguir entender melhor a si mesmo e compreender melhor as relações. E a partir daí você vai ter uma comunicação mais assertiva, um relacionamento mais saudável e, com certeza, com tudo isso, um ambiente mais acolhedor, mais ali amigo, né? Mais interagido, mais empático. E eu gosto muito de falar, inclusive nas minhas aulas, eu sou professora de RH, e eu gosto muito de falar nas minhas aulas que empatia não é saber se colocar no lugar do outro, até mesmo porque a gente não conhece a história exata, a dor, a ferida que está, de certa maneira, acometendo aquela pessoa, né? Trazendo ela para ela uma situação de interna, de uma ferida que talvez você não vai ter a condição de descobrir num primeiro contato, numa situação rápida. Então, fica aqui a questão para você que está nos assistindo e entender que nem sempre você vai conseguir se colocar no lugar do outro. Você precisa respeitar o momento e o outro em si enquanto pessoa. A partir daí, você está traçando um momento e uma relação de empatia. Na verdade, a neurociência traz algo muito importante sobre essa questão da empatia, que é o quê? É impossível você se colocar no lugar do outro. E quando as pessoas falam assim, trate o outro como você gostaria de ser tratado, isso é o maior erro que pode existir. Porque, primeiro, você tem que entender sobre o perfil de comportamento, que cada um tem um perfil diferente. Então, de repente, eu faço para você algo que eu gostaria de ser tratado, só que eu estou olhando como o meu perfil. E, de repente, pode ser algo que não tem a ver com você. E outra coisa, como que eu vou me colocar no seu lugar se o meu cérebro não tem como estar, o teu cérebro não tem como estar ligado em mim, para eu entender todo esse contexto? Então, porque o que acontece? O que são as emoções? As emoções é um processo químico que acontece internamente. Nós não temos controle sobre a emoção. Nós temos controle sobre o sentimento, porque o sentimento, ele é gerado, ele é derivativo da emoção, mas ele é gerado através do que você pensa, que gera o sentimento. Só que tem aí um detalhe muito importante. Por quê? Hoje, a física quântica, ela já comprova, e a ciência também, que o nosso coração também tem neurônios. Só que os neurônios do coração, eles são muito mais potentes do que o cérebro. O cérebro tem alguns bilhões de neurônios. O coração tem alguns milhões de neurônios. É uma quantidade bem menor. Só que a potência para atração do coração é muito maior do que a do cérebro. Isso vai muito de encontro, você trouxe a neurociência, a questão do desenvolvimento dessas pessoas dentro desse propósito com o histórico de vida. O que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente tem uma história, a gente carrega uma bagagem. E essa bagagem, ela vai moldando os nossos comportamentos. Ela vai trazendo para nós como a gente deve se comportar, como a gente deve reagir, como devemos nos mostrar, nos posicionar. Isso dita muito como enxergamos os nossos resultados. Então, é o que a gente leva para a vida. E quando eu coloco isso no contexto da questão do relacionamento e da neurociência, como a Denise já trouxe, né, nós temos aí muitos neurônios que fazem essas conexões
internas que levam ali a um entendimento maior de como a nossa vida ela vai caminhando dentro de um conceito que, né, que já existe, né? Quando você não conhece muito a si mesmo, o inconsciente vai te levar a lugares e você vai achar que aquilo ali é o seu ápice, né? Só para você ter uma ideia, destino maior. Então, é onde mora o perigo, né? De você não buscar esse autoconhecimento, você ficar preso num lugar que vai te aprisionar, vai te deixar aquela crença e aquele sentimento de que você é aquilo, que você se define por aquilo. O nosso cérebro, ele tem entre 1,2 kg e 1,5 kg. Na representatividade do nosso corpo físico, é quase nada. Só que da energia que é gerada diariamente por tudo que nós nos alimentamos, o cérebro consome 20%. Ele é reptiliano, né? Ele é reptiliano, então, né? Então, o que acontece? Nós temos que entender o seguinte, não é porque eu nasci assim, eu fui criada assim, eu fui treinada dessa forma que tem que ser assim para sempre. Eu posso me desprogramar e me reprogramar. E eu costumo brincar sempre dizer, eu sou uma pessoa totalmente reprogramada, porque já são 15 anos dentro do mundo do desenvolvimento humano e mais de R$1 milhão investidos só em desenvolvimento humano. Então, é uma grande bagagem, é uma grande carreira aí. E por quê? Primeiro foi para mim e por mim. E hoje é pelas pessoas que eu quero mostrar como elas constroem uma vida de alto valor e como que uma liderança se torna forte. Porque hoje eu tenho um movimento chamado Líder Diamante e eu utilizo a minha metodologia que é o valor. Valorização, autoliderança, liberdade, ousadia e resultado. Porque o resultado é o que vai medir tudo que nós somos. E eu sempre costumo dizer, nós precisamos ser mais ousados para ter liberdade, para ter autoliderança e para sermos valorizados. Porque antes do externo, eu preciso olhar para o interno. Exato. Como é que está dentro de mim? Como é que está a minha estrutura interna? Exatamente. A gente falou um pouco aqui sobre NR1 e hoje, né, o que a adequação da NR1 vai trazer, né? Vamos descobrir muitas camadas desses colaboradores, muitas histórias que, de certa maneira, carregam feridas emocionais que lá, provavelmente, da infância não foram, né, de certa forma, trabalhadas, reelaboradas, ressignificadas. E como nós estamos na área do desenvolvimento humano, penso que é tão complexo para uma empresa lidar com o lado pessoal do trabalhador. Isso é algo que, como que a gente tem alguns limites éticos, ou talvez deveria ter, que não sei se a NR ela traz essa abordagem de limites, porque enquanto humanos, nós somos ali pessoas que existem dentro daquele ambiente. Então, até que ponto, talvez, esse olhar de trajetória desse indivíduo, dessa pessoa, vai impactar naquela performance, naquela produtividade. Até mesmo porque produtividade é aquilo que nós dizemos de resultado, é o que aquela pessoa manifestou dentro do seu trabalho, de eficiência do seu trabalho. Quando a gente está falando de performance, a gente está falando muito mais além. A gente está falando de desempenho, né, de envolvimento, de engajamento, de comprometimento. Então, a performance ela vai além da produtividade. Ela vai de uma conexão maior com um senso de pertencer, de existir, de identidade. Então, quando a gente mexe com isso, pode ser que muitas pessoas olhem para essa empresa e falem assim, poxa, não é o que eu quero para minha vida. Ou talvez não faz mais sentido isso para mim. E a gente vai ter, provavelmente, algumas rupturas no mercado de trabalho com essas questões. Porque o que envolve a identidade é o olhar que aquela pessoa tem para a sua história e o quanto que essa história se conecta com a tua carreira, com a tua ideia de negócio. Mas isso existe uma diferenciação. Por quê? Porque as pessoas têm que entender o seguinte. Primeiro, o problema ele começa de cima para baixo. Ele começa da alta cúpula, da gestão. Por quê? Gente, eu sou uma pessoa que já passou por abuso dentro de empresa, por assédio moral, por assédio sexual. E eu entendo bem o que a NR1 está querendo proteger. Já fui cobrada por metas, já sofri altas pressões, 36 anos de mundo corporativo em várias empresas de ramo diferente. E mudava a empresa
mudava os atores, mas o problema permanecia o mesmo. E não só comigo, como com os meus mentorados, com várias outras pessoas que eu acompanho, e hoje, como uma facilitadora do Sebrae, eu vejo muito isso também. E o que acontece? Quando eu entendo que o problema não é salário, o problema não é produtividade, o problema não é aquilo que você faz. O problema é que muitas vezes as pessoas elas estão tão cansadas, tão exaustas, elas só querem pagar a conta, elas só querem sobreviver. E essa luta pela sobrevivência nos leva lá para a época das cavernas, quando o homem saía para caçar, ou ele era a caça, ou ele era o caçador. Ou ele voltava com a comida, ou ele era a comida de alguém. Infelizmente, nós estamos voltando para essa era primitiva por causa das reações. O ser humano não conseguiu ainda entender que nós estamos numa era evolutiva e para lidar com pessoas eu preciso saber ter uma comunicação assertiva, eu preciso valorizar essas pessoas precisam se sentir pertencentes. Eu conheço pessoas que estão dentro de empresas que já receberam proposta para receber para ganhar o triplo do salário em outra empresa e ela não sai. É aí que a gente está querendo. Por que ela não sai? Chegar. Porque ela foi fidelizada, ela tem um ambiente saudável, ela tem condições de crescimento dentro daquela empresa. Ela se sente parte integrante e pertencente. Então, exato. quando as empresas entendem que mudando algumas questões na cabecinha dos líderes e começando a entender, tratar essa pessoa com respeito, essa pessoa se sentir pertencente, ela se sentindo feliz com aquilo que ela faz, ela vai ficar. Porque, na verdade, em todas as pesquisas feitas até o presente momento, o último fator que uma pessoa pensa para sair de uma empresa e ir para outra é dinheiro. Exato, é isso, Denise, que a gente precisa chegar aqui, né? Da importância de buscar o autodesenvolvimento, de buscar o autoconhecimento como uma ferramenta para você melhorar o seu nível de satisfação, de bem-estar e de qualidade no trabalho. Então, o que eu quero que você enxergue dentro do que a gente está trazendo aqui, da NR, da importância de buscar todas essas ferramentas que a Denise trouxe, que é a formação e desenvolvimento da liderança, a capacitação da equipe, quanto às questões de saúde mental. Então, todo esse olhar, ele envolve essa identidade da pessoa, né? O indivíduo, a essência, a autenticidade dele. E é isso que vai fazer a diferença nas empresas. Como RH, e trabalhando consultoria de RH e adequação da NR, eu percebo que quando não há essa identificação muito clara, o trabalhador tende a colocar em outros lugares esse vazio interno, que é o que também a gente já trouxe aqui. É como se eu chegasse e falasse, não, a culpa é do salário. Não, a culpa é de uma questão ali que não foi trabalhada, ou é porque alguém foi promovido, ou porque alguém fez algo. E essas desculpas, elas geram um aprisionamento desse trabalhador no trabalho. Entender. Espera só um pouquinho. Aí quando a gente começa a enxergar o nosso potencial, a gente vê o quanto, enquanto profissional, nós temos potencial, esse mundo ele vai se abrindo, né? E dentro da empresa, as oportunidades também vão surgir. Qual que é a maior intenção dentro do princípio da NR1? É fazer com que você tenha preservado ali as condições de saúde e bem-estar dentro do ambiente de trabalho. Isso vai depender de inúmeros fatores que cada empresa vai mitigar e vai identificar esses fatores, porque muda muito de acordo com o corpo ali de pessoas, né? O perfil dos profissionais que atuam nessa empresa e do ramo e do segmento que ela está. Nós já sabemos de alguns estudos de alguns segmentos que sofrem muito mais que outros. Então, essa relação ela vai se equilibrar a partir do momento em que a empresa estiver preparada para identificar esses riscos, acompanhar, monitorar e, a partir daí, propor ações preventivas. E é aí, nesse ponto, que nós vamos aqui falar do que é impossível, Denise, ser feito para que essas ações preventivas ajudem esses colaboradores a se sentirem mais pertencentes, mais ali fortes, mais unidos, mais felizes e mais plenos ali dentro do ambiente de trabalho. Eu vou te dizer uma coisa, tudo isso que você está falando aí, como eu já trabalhei na área administrativa, também já trabalhei na área de vendas, eu já tive em duas vertentes totalmente diferentes, já trabalhei administrativo, financeiro, contabilidade e vendas.
E, na verdade, o que acontece? Todas as empresas precisam entender que cultura não é só um papel. Missão, visão, valores não é só uma frase bonitinha para estar colada na parede, para estar dentro do seu site. Tudo isso precisa ser vivido. Porque o que acontece? O cliente, o funcionário, ele é meu cliente interno. Ele é meu primeiro cliente. Meu ativo, né? Eu costumo dizer que é o principal ativo. Dentro do endomarketing, a gente fala que o funcionário ele é o cliente interno. E o cliente interno, ele é o meu principal ativo. Eu falo muito sobre isso para os empresários. Se você não é mesa, não é cadeira, não é televisão, não é nada, não é maquinário, não é produção, porque de nada resolve isso. Você pode ter os melhores maquinários, as melhores coisas do mundo, mas se você não tiver pessoas, você não vai conseguir crescer o teu negócio. Tem uma empresa, que eu não lembro agora o nome, que quando a inteligência artificial começou, o cara era um bilionário, ele demitiu todos os funcionários dele. Todos. E ele falou que ele ia substituir todo mundo por inteligência artificial. E sabe o que aconteceu? O cara faliu. Com certeza. O cara era bilionário e ele faliu. Por quê? Porque ele achou na cabeça dele que ele não precisava de ninguém. E que agora a inteligência artificial ia dar conta de tudo. Só que tem um detalhe. Pessoas, tudo que nós fazemos é de pessoa para pessoa. Eu posso usar a inteligência artificial a meu favor? Com toda certeza. A inteligência artificial é um braço que veio para somar, multiplicar, ajudar muito. Só que nunca vai substituir pessoas. Sabe por quê? Porque tudo isso é programado por quem? Por pessoas. Então, tentar substituir pessoas é um grande erro. E não cuidar das pessoas dentro da minha organização é o segundo grande erro. Por quê? Se eu tenho um bom clima organizacional, se eu tenho pessoas que se sentem parte integrante e pertencente, setores que estão bem desenvolvidos, pessoas com perfil comportamental de acordo com a sua adequação em cada cargo e função, elas entendem de autoconhecimento e eu faço investimento nessas pessoas, pronto, eu fidelizei. Esse é o tipo de empresa que eu passaria o resto da minha vida trabalhando e feliz. É isso mesmo, Denise. E uma das ferramentas que podem ser utilizadas pelas empresas é a pesquisa de clima organizacional. Para mitigar inicialmente, identificar os riscos psicossociais, pode ser feita uma pesquisa, pode ser feita uma avaliação de desempenho, focada no cargo, dentro do perfil que se traçou para aquele cargo. Pode ser feita uma análise de perfil comportamental, como a Denise trouxe, para identificar se aquele perfil comportamental está adequado ao que se espera daquele cargo e daquela pessoa dentro da função que ela exerce. Então, tudo são ferramentas e estratégias que usam, né, que podem ser utilizadas pelas empresas para trabalhar essa identificação. Outro ponto, né, que eu acho importante que você trouxe é da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é um recurso, né? Ela não é um fim. Ela não é ela é um recurso que as empresas precisam de forma sábia utilizar. Então, quando alguém me traz que a famosa crença de que a IA vai tomar o emprego das pessoas, eu costumo dizer para essas pessoas, a IA não vai tomar o seu emprego. A IA veio para fazer com que você busque o desenvolvimento e, a partir dele, você utilize ela como um recurso para melhorar a sua performance, melhorar o seu trabalho. Então, nunca ela vai competir com você. Ela, sim, é um recurso que vai te ajudar. Então, essa crença que hoje se tem, ela traz uma dificuldade do público que está ali dentro da empresa enxergar isso. Então, outro tipo de ferramenta que pode ser usada são os treinamentos, oficinas, workshops de autoconhecimento, né? São ferramentas que a empresa utiliza, de certa maneira, programas de educação corporativa, que assim, você vai trazer ali uma trilha, né? Trilhas de conhecimentos focados, né? Na questão da autopercepção, do autodesenvolvimento da carreira. Isso vai ajudar essas pessoas a ter um olhar melhor para si e, ao mesmo tempo, para alinhamento de propósito, de vida, com a questão da instituição, da empresa em si.
hoje é inevitável, né, dentro dessa proposta, falar, né, da condição que os afastamentos levam. A gente pode citar que as principais causas hoje, os dados provam, está no assédio em geral, não importa se é moral, sexual, verbal, psicológico, enfim, da caracterização do assédio. A gente fala que o assédio está alinhado à questão de comunicação, de políticas de RH e diretrizes que não são bem estabelecidas, de uma cultura enfraquecida ou pouco desenvolvida internamente, né, de líderes que são extremamente autocráticos, que usam o seu poder como um instrumento de manipulação. Então, tudo isso está muito alinhado à questão também de fatores externos, que são causas também de afastamento. Por exemplo, a questão da dificuldade financeira. Nós falamos, né, agora há pouco, né, lá fora, sobre algumas pessoas que têm o endividamento ou têm dificuldade de pagar seus boletos, porque acabam, de certa forma, endividadas. Então, todos esses fatores, eles geram a baixa qualidade do sono. A gente tem estudos já da neurociência que pessoas que dormem menos de 4 horas, elas não têm a recuperação, né, da questão dos neurônios. Na verdade, a neurociência fala de 7 horas. Um adulto saudável precisa dormir no mínimo 7 horas ininterruptas por noite. Mas pela neurociência, menos de 4 horas tem prejuízos, né? Prejuízos cognitivos significativos. Então, a gente, óbvio, tem que dormir no mínimo de 6 horas, de 6 a 7 horas pela OMS. Mas o que a gente tem? Uma dificuldade de cumprir isso, às vezes, por uma dupla jornada, ou, às vezes, por uma questão pessoal mesmo, por ter dificuldades com ansiedade, com insônia. Então, tudo isso são fatores que estão externos à empresa, mas que envolvem hábitos de vida. O que a gente pode, dentro da nossa expertise, trazer para as pessoas de hábitos de vida que você traga como dicas, orientações, que elas podem trazer, fazer, na verdade, na sua vida, né? O que elas podem fazer para melhorar? Na verdade, a situação financeira difícil, a desestabilização financeira, ela já vem de problemas mentais, emocionais. Por quê? Porque se eu ganho X, eu tenho que gastar menos de X. Se eu estou gastando mais do que eu ganho, isso já mostra um desequilíbrio emocional. Por quê? Porque ou aquela pessoa ela está buscando prazer em alguma coisa, porque ela não está dando conta do nível de estresse que está a vida dela. Então, já tem um problema emocional bem sério aí. Isso precisa ser trabalhado. Problema financeiro não se resolve com mais dinheiro. Por exemplo, tem várias pesquisas que mostram que a pessoa ganhava um valor de salário e ela passou a ganhar um valor bem acima de salário. E ela continuou endividada do mesmo jeito. Então, problema financeiro não se resolve com dinheiro. Problema financeiro se resolve com educação financeira, com cuidados emocionais, entendendo a causa do que está trabalhando, do que está causando aquilo ali. Porque o problema, ele nunca é a causa. O problema que a pessoa mostra ali é o que está intensificando. Agora, a gente tem que buscar o quê? A causa para tratar. Que é algo muito mais profundo. A causa seriam as feridas, seriam as travas emocionais. Feridas emocionais, travas, bloqueios, crenças. Porque, gente, o que é crença? É tudo aquilo que eu acredito como verdade absoluta. E a maioria das crenças que bloqueiam a nossa vida, nós adquirimos na primeira infância e estamos gerindo elas até hoje. Então, tem gente que, uma crença, por exemplo, eu peguei uma pessoa que ela não gravava vídeo, ela tinha pânico de câmera. Ela era ou a fotógrafa ou a filmmaker, mas ela não aparecia. Por quê? Eu fiz uma intervenção com ela, nós descobrimos que aos 7 anos de idade, ela foi chamada a atenção pelo fotógrafo da escola, que ela não podia sorrir tirando uma foto, e aquilo foi suficiente para causar um bloqueio, um pavor de câmera. Depois da intervenção, ela ganhou um campeonato de vídeos, ela tirou em 3º lugar. Então, a gente vê como que um bloqueio é causado. Porque na infância, a criança é muito sensível. Qualquer coisa, dependendo da forma que é dita, pode causar um bloqueio. E dentro das empresas, quando a gente fala de comunicação assertiva, é importante falar também sobre feedbacks. Por quê? Porque tem gente que acha que dar um feedback para alguém é só denegrir a imagem da pessoa, é só derrubar ela.
E a gente vê muito, como eu trabalhei 12 anos dentro da área de vendas, é muito comum a gente ver as premiações, os grandes eventos que são feitos para enaltecer os campeões de vendas. Aqueles que tiraram primeiro, segundo e terceiro lugar nas vendas. E quem não está vendendo é simplesmente tratado como um lixo, muitas vezes substituído. E o que algumas empresas ainda fazem para piorar essa situação? Elas ficam fazendo rodízio das áreas de atuação daquela pessoa. Sim. E o que acontece? Às vezes, a pessoa está passando por uma dificuldade, às vezes a pessoa tem uma trava, um bloqueio, às vezes o perfil comportamental daquela pessoa não é adequado para venda. Às vezes é um problema de comunicação, que ela não sabe exatamente como se comunicar. E por que eu estou trazendo isso para as vendas? Porque eu já treinei mais de 500 corretores de imóveis, trabalhei como corretora de imóveis de lançamento, e eu já treinei mais de 500 corretores ao longo da minha jornada. E eu percebia muito isso. Às vezes, a insegurança, o medo, faz com que a pessoa paralise. Então, às vezes, uma palavra que o gestor traz, e como eu fui gestora de vendas, às vezes uma palavra que eu sentava para conversar, falava assim, poxa, você sempre teve esse perfil aqui, você sempre teve facilidade para trazer cliente e tudo mais. O que está acontecendo? Sentar com a pessoa na individualidade e entender um pouco sobre o que está acontecendo com ela e a pessoa se sentir importante. A minha gerente parou tudo para entender o que está acontecendo comigo. E daqui a pouco essa pessoa se superou, entende? É uma premiação que eu fiz uma vez por desempenho e não por resultado. E eu premiei com um livrinho barato que você compra em qualquer lugar. 2 pessoas da minha equipe que tinham excelente desempenho, mas que não tinham batido meta. E isso deu um up na equipe de uma forma impressionante. Então, não precisa... O reconhecimento. Uma coisa que eu falo para os empresários, não precisa ser nada mirabolante. O funcionário, o que ele quer? Ele quer ser visto, porque todo mundo tem a necessidade de pertencer. Todo mundo gosta de ser visto, de ser reconhecido, de ser acolhido e de sentir que ele faz parte daquela engrenagem ali. Isso mesmo. E tem muita gente que fala assim, mas eu não vou treinar não, porque eu vou pagar caro e aí as pessoas vão sair daqui e vão trabalhar para o meu concorrente. E a primeira coisa que eu digo o teu funcionário ele vai te largar de qualquer jeito, porque a tua mentalidade é uma mentalidade de pobreza, é uma mentalidade de escassez, é uma mentalidade de pequenez. Por quê? As grandes empresas que têm funcionários fidelizados, que têm funcionários que vestem a camisa da empresa, que têm funcionários que elevam a lucratividade dessa empresa, são as empresas que investem nos seus funcionários. Você falou muito bem do feedback, Denise. Olha, o feedback é um instrumento do ego, do líder, na maioria das vezes, né? Quando ele não é bem lapidado, quando ele não é bem desenvolvido na liderança, ele usa isso como um meio para, de certa maneira, derrubar, né? Aquela coisa, tipo, eu vou trazer ali para aquela pessoa, né? A pequenez, talvez, e o poder que eu tenho quanto líder. Na verdade, sem contar que o feedback... Só te interromper para dizer uma coisa. O feedback, ele traz na cultura quando ela é implantada, a cultura do feedback, ele traz mais engajamento. Ao contrário do que as pessoas pensam, né? Quem está aberto ao aprendizado, ao erro e aprendizado, tem uma maior habilidade de enxergar esses erros e uma maior forma de transformar esses erros em aprendizados. É aí onde entra a questão do ego, né? Da dificuldade de aceitar os erros. E aí, quando essas pessoas não aceitam os erros, elas ficam aprisionadas como se elas soubessem, né, ou fossem ali pessoas com verdades absolutas, com crenças e verdades absolutas. E essas verdades, elas vão se tornando pequenas entraves que vão minando a cultura dessa empresa. Então, é como se eu chegasse e falasse para aquela pessoa assim, olha, você vai lá e faz isso. Aí a pessoa fez e errou. Aí o líder foi lá e puniu com feedback mais punitivo. Aquela pessoa validou aquela crença. Falou, poxa, realmente eu não consigo. Então, todo esse olhar de conhecer realmente quem é o seu colaborador, quem é o profissional que trabalha com você, qual é o perfil que esse profissional tem, é o início.
ali de você ter uma cultura de feedback adequada. Porque como que eu vou dar um feedback se eu nem conheço o colaborador ou se eu estou usando aquilo como um instrumento para destruir a imagem ou a reputação daquele colaborador? Que é o que acontece na maioria das vezes, por medo daquela pessoa tomar o seu emprego, o seu lugar, a sua posição na cadeira daquela empresa. Então, o primeiro ponto que nós podemos dizer do feedback é que ele traz engajamento. Quando bem aplicado, quando bem utilizado, ele gera maior engajamento. Além do engajamento, ele usa, né, quando o recurso é utilizado dentro do que se espera trabalhar ali, ele é uma forma de você cuidar da pessoa. Então, esse olhar de cuidado no feedback, ele tem que acontecer. O líder tem que ter esse olhar de cuidado, esse acolhimento, esse cuidado e esse olhar. Mas não é o que acontece. Na maioria das vezes, ele é usado para destruir a imagem do cara, para destruir a imagem da pessoa, para falar, olha, tá vendo? Você errou mais uma vez. E aquilo vai se transformando numa cultura ruim, num ambiente desagradável, num mecanismo de resposta automatizado do inconsciente, de olhar e falar, poxa, eu não quero mais ter contato com aquilo. Eu quero evitar aquilo o tempo todo. E aí você começa a criar as distâncias, as falhas de comunicação, os ruídos, porque não houve entendimento da liderança em aproximar esse colaborador, mas sim em afastar. Isso é o que eu posso dizer para vocês, né, dentro da minha experiência, tanto em sala de aula quanto em consultoria, é de que o grande, não raiz do problema, mas a grande causa, na maioria das vezes, dessa cultura estar enfraquecida, com bases não muito sólidas, envolve o desenvolvimento da liderança. E é o que você trouxe, a liderança que vai aplicar esse feedback, assim como os liderados também podem aplicar o feedback ao líder. Mas isso precisa ser feito numa equipe que está alinhada, coesa, com o líder preparado, com o líder que tem noção de quem são essas pessoas, qual é o potencial de cada um, para que ele possa em si usar essa chave, né, essas peças e transformar verdadeiramente o clima da empresa. Na verdade, o que acontece? Em grande suma, e eu já passei muito por isso também, gente, eu não trabalho com liderança à toa. Eu já sofri muitas coisas dos meus superiores imediatos. E o que acontece? Quando o líder, o que acontece? Primeiro ponto, muitos líderes não são preparados para serem líderes. Eles são bons tecnicamente e eles são colocados num cargo de liderança. E eu vejo muitas empresas dizerem assim, hoje eu tenho contato com muitos empresários, e o que eu mais escuto dos empresários é, lidar com pessoas é difícil. Eu falo para eles claramente, você acha difícil porque você não entende de pessoas. O dia que você entender de pessoas, você vai amar lidar com pessoas. Por quê? O líder, ele tem que ter cuidado com o ego, mas muitas vezes, exatamente isso que você falou, não acontece por ego. Acontece por arrogância e prepotência. Eu mando, você cala a boca. Porque quem é o líder aqui? Baixa tua crista, garota. Você não é nada aqui dentro. E aí já começa. Porque muito se fala do abuso sexual, do abuso moral, do assédio, mas não se fala, né, do abuso psicológico, que é o pior que tem. Por quê? Porque o abuso psicológico, muitas vezes a pessoa não sabe que ela está sendo abusada. Porque muitas vezes ela já vem de um abuso dentro do sistema familiar dela. E aí, chega na empresa, aquilo se complementa. Então, gente, não é que a empresa, o governo... Eu escuto quando fala de NR1, muitos empresários falam o seguinte, mas o governo está querendo passar a responsabilidade dele para mim. Não. Na verdade, o governo está passando uma responsabilidade que também é sua, quanto empresário. Porque muitos empresários, principalmente quem tem empresa de médio e grande porte, nem sabe o que está acontecendo dentro da sua própria empresa. E aí, como que vai resolver? Eu costumo dizer o seguinte, o líder carvão, ele é o líder movido pelo ego, ele é o líder movido pela arrogância, pela prepotência, pela sede de poder, porque ele quer mandar em tudo. E outra coisa, ele é inseguro, ele é indeciso,
ele não tem perfil para ser líder e ele não quer se desenvolver. Então, todo aquele medo que ele traz, ele precisa coagir as pessoas para que elas se sintam pequenas. Exatamente, perfeito. E quando o líder diamante, o que ele quer fazer? O líder diamante, ele quer formar líderes. Ele quer formar pessoas para assumir o seu posto porque ele tem sonhos maiores. Construir porque legado, ele quer né? passar para o próximo nível, ele quer ir para uma diretoria, ele quer subir de cargo. E ele sente que se ele não tiver ninguém preparado para assumir o lugar dele, ele vai permanecer ali estático. E não é isso que ele quer. E por que eu digo isso? Porque eu sei, gente, a palavra que me define é ousadia. Eu sou uma pessoa muito ousada e eu nunca tive medo de ninguém tirar o meu lugar, porque eu sei que aquilo que é meu, eu vou conquistar, eu vou fazer, eu vou buscar. E hoje, com a inteligência emocional reprogramada, eu entendo que não existe uma pessoa tirar o lugar de outra. Existe uma pessoa que não serve para aquele cargo ser substituída por outra. Então, por que eu falo que o trabalho tem que ser de cima para baixo? Porque a produtividade ela é de baixo para cima, mas a solução para os cuidados psicossociais, emocionais, tem que vir de cima para baixo. Porque não adianta eu cuidar dos funcionários se eu não cuidar da cabeça do líder primeiro. Exato, muito bem suas colocações, Denise, é isso mesmo. E a gente enxerga hoje tudo isso que a Denise trouxe, é evidente em todos os tipos de empresa, em cenários empresariais. A gente observa muito a liderança como um grande fator que causa, né, essas questões dentro da saúde mental. Hoje, enxergamos aqui, né, conversando, muitos pontos importantes, né? Nós falamos de inteligência emocional no início, trazemos um pouco da abordagem da NR1, do impacto da liderança nas questões comportamentais, na história e na construção de vida. E dizer também o que o desenvolvimento humano traz enquanto solução para essas empresas. Hoje, eu percebo, tanto atuando dentro da área de docência e pesquisando sobre o assunto, a dificuldade que as empresas têm de enxergar o desenvolvimento humano aplicado dentro delas. E sem o desenvolvimento humano, elas não vão alcançar patamares maiores e melhores. Até mesmo porque as soluções de hoje, né, o que a gente oferece hoje, vem muito do que está mudando a cultura e a sociedade. Você falou um pouco da questão do feedback, você falou da identidade, do pertencimento. Acho importante falar de legado. Então, um bom líder, ele constrói legado, ele constrói pontes, ele não constrói muros. Então, o verdadeiro líder mesmo, aquele líder inspirador, comunicador, engajador, ele vai buscar soluções que favorecem a empresa, os interesses coletivos. Até mesmo porque ele está como um instrumento, assim como Jesus Cristo ele é um instrumento daquela empresa para os seus colaboradores. Então, isso é um propósito muito bom e muito bacana de falar, né, da liderança em si. E quando a gente está focado em se desenvolver, em buscar o autoconhecimento, que também nós já trouxemos aqui, você busca... quando você está intencionado a buscar o autoconhecimento, você aprende a valorizar a si mesmo, você aprende a se colocar no seu lugar, você aprende a se identificar dentro de situações de abuso, como você trouxe, a se posicionar diante de situações que antes eram, talvez, fatores estressores, de agressores, e você passa a olhar dentro daquele ambiente, né, o que te construiu, o que te modelou, o que te moldou enquanto profissional. Então, eu vejo que quando uma empresa investe em desenvolvimento humano, ela está investindo não só no seu próprio legado, na sua própria história, mas também ela está trazendo uma forte relação de construção de futuro. Então, não dá para construir futuro sem desenvolvimento humano. Não dá para construir futuro sem desenvolvimento humano. Essa aqui eu acho que é o ponto crucial.
E as futuras gerações, eu atendo adolescentes na neuropsicopedagogia e trabalho, né, a questão do desenvolvimento cognitivo, do desempenho escolar. E o que a gente percebe? Que esses adolescentes, eles já vêm com demandas diferentes. Eles já vêm com situações emocionais que antes, na minha época e na sua, eram diferentes. A gente não tinha que lidar com essas demandas, né? A gente, inclusive, né, conversando no caminho, falando do uso do celular, de telas, a gente não tinha o celular na nossa época. A gente brincava na rua, enfim, era aquela coisa muito mais relacionamento, muito maior o contato físico. E hoje, né, a tecnologia em si, como um recurso e não como um meio e um fim, ela veio como uma fonte de auxiliar e acelerar as empresas. Só que quando essa fonte ela se torna único, né, ou um olhar único, isso dificulta para quem está ali buscando esse autoconhecimento. Então, e o que isso vai impactar, né? Para a gente chegar aqui numa conclusão. Se você não desenvolver essas pessoas no conceito do desenvolvimento humano, você não olhar e desenvolver essas pessoas para o desenvolvimento humano, essas pessoas vão ser o quê no futuro? Aí eu fico com essa reflexão. O que será dos nossos jovens se a gente não olhar para as relações humanas, não olhar para o desenvolvimento humano? O que vai ser dos nossos jovens daqui para o futuro? Eu não diria nem só dos nossos jovens, porque, assim, pelo Sebrae, eu já ministrei aulas em vários lugares de pessoas com situações de vulnerabilidade. E o que eu observo em todos os lugares que todas essas pessoas têm em comum? E dentro das empresas não é diferente. É a questão de que as pessoas estão perdendo o senso de saber como se comportar. Hoje nós estamos vivenciando a era da informação, porque a informação está fácil para todo mundo. Tem internet em tudo que é lugar na face deste planeta. Você não precisa nem ter uma internet em casa, mas se você tiver um smartphone na mão, você vai numa praça, num parque, você tem internet gratuitamente. No shopping center, você tem internet gratuitamente. E as pessoas, elas estão meio perdidas sem saber utilizar esse recurso todo para um bem maior. E o que acontece? As pessoas, elas estão ficando cada vez mais enfraquecidas pela falta de estrutura que elas recebem da parte psíquica emocional. E por quê? É muita coisa falada pelo mundo afora, mas os cuidados com a parte emocional, o treinamento para realmente construir uma vida de alto valor, não existe. Eu, por exemplo, eu tive que sair de uma menina frágil, que foi criada como um cristalzinho, para me tornar um diamante, que é um metal precioso, raro, valioso e inquebrável. Por quê? Porque eu fui buscar. E a grande pergunta é: até quando nós vamos viver essa mesma coisa? Porque é uma coisa que eu sempre digo para todo e qualquer empresário. Todo mundo criou um CNPJ para ter lucro, isso é fato. Mas não adianta eu ter lucro vendo as pessoas quebradas. Aí a minha lucratividade diminui. A minha potência enquanto líder também cai. Porque cada pessoa que sai da minha equipe e vai embora e eu tenho que fazer toda a reposição, isso é um custo gigante. Então, empresários, invistam no seu ativo mais precioso, que são os seus clientes internos, que são os seus colaboradores. Porque você não está jogando dinheiro fora, muito pelo contrário. Isso é um investimento que você está fazendo para que você tenha cada vez mais crescimento e lucratividade dentro da sua empresa. Haja com sabedoria. Verdade, Denise. Trouxe grandes reflexões aqui para nós. Estamos aí caminhando para encerrar o nosso podcast, mas antes nós vamos trazer aí, né, uma informação importante para vocês, uma dica. Eu quero aí te perguntar, Denise, você tem alguma dica para deixar, alguma orientação, prática, algo que você faz e que você gostaria de compartilhar com as pessoas? Com certeza. A primeira coisa é ter organização. Organização no sentido de quê? De criar rotinas para a sua vida.
Porque o nosso cérebro, gente, ele precisa economizar energia. Então, se eu não tenho uma rotina estabelecida, eu estou gastando muita energia porque eu já começo o dia pensando o que eu tenho que fazer. A segunda coisa, para tirar a sobrecarga do cérebro, é a anotação. Hoje eu uso a agenda do meu celular para absolutamente tudo, porque onde eu estiver, eu tenho lá todos os meus compromissos. Então, é para fazer meditação, tá no meu celular. É para fazer exercício vocal, tá no meu celular. Pode ser coisa simples e boba, coloca na tua agenda, porque eu deixo o meu cérebro para as coisas mais importantes que eu preciso de raciocínio para fazer. E outra coisa importante, tudo aquilo que eu preciso usar o meu cérebro, eu faço pela manhã, porque o meu cérebro está mais descansado. E à tarde, para a noite, eu faço as coisas que são mais automáticas. Então, isso são algumas coisas importantes que eu aprendi no curso de meditação, depois de ter passado por um processo de burnout, e também com a neurociência, porque é claro que eu continuo estudando neurociência, agora estou fazendo o curso de neurociência da felicidade. Porque se eu não entender o funcionamento do meu cérebro, fica muito mais difícil eu entender sobre as minhas emoções e todo o meu funcionamento. E também o autoconhecimento, gente. A inteligência emocional, ela traz 5 pilares importantíssimos para a nossa vida. Me coloco à disposição de vocês. Muito bem. E onde podem te encontrar? Coloca suas redes, fale para as pessoas onde elas podem te encontrar. O meu Instagram, que é @dbdenisebarros, são as minhas iniciais e o meu nome. E também pode mandar mensagem no meu WhatsApp, que é o DDD 11 97617 8049. Muito bem, Denise, muito obrigada pela sua participação, por trazer insights maravilhosos, reflexões potentes para nós aqui e gravar aqui, aceitar esse nosso convite aqui do Empreendamente Cast, da Marcela, como idealizadora desse projeto. Muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição. Tenho certeza aí que as pessoas vão conseguir trazer novos insights a partir daquilo que nós conversamos aqui. Se você gostou desse episódio, se você acredita que ele faz sentido e que precisa ser compartilhado com outras pessoas para que elas tenham acesso ao mesmo conteúdo, clica aqui no sinalzinho, se inscreva no nosso canal para receber as notificações dos próximos episódios. Eu te espero no próximo. Até!